Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar um pouco sobre pacotes de ideias. Então, é uma temática que eu já abordei superficialmente em alguns vídeos, mas hoje vamos estar falando especificamente somente dela. É uma coisa que também às vezes pode até parecer um pouco repetitivo para quem já conhece outros vídeos do canal, onde eu já tratei a respeito, mas as coisas que são muito problemáticas e que eu vejo com frequência ocorrendo, eu tendo a falar por mais vezes delas. Então o que é a questão do pacote de ideias? Muitas pessoas, quando vão ler um autor, ou quando leem um livro, ou então quando estudam alguma personalidade da história que é influente, ou então quando se afeiçoam a uma pessoa, tem muito costume de comprar pacotes de ideias. E o que é isso? Pacotes fechados, inclusive. O que é esse comprar pacotes fechados de ideias? É você simplesmente pegar todas as ideias daquela pessoa e assumir como se fossem ideias suas e não definir o que de fato você concorda e coisas que você discorda. Então, por exemplo, a pessoa se interessa por um autor e ela começa a defender todo o posicionamento daquele autor como se tudo que aquele autor falasse fosse uma verdade absoluta. Não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe que vários autores por aí escrevem coisas úteis e coisas inúteis. Escrevem coisas que são incríveis e coisas que, com um mínimo de estudo a mais, que às vezes no posterior a eles se obteve, você sabe que o que eles estão falando não faz o menor nexo, o menor sentido. E aí as pessoas compram um pacote de ideias e defendem aquele autor ou aquela pessoa como se ela sempre estivesse certa. Isso é um grande risco. Isso é um dogmatismo, uma doutrinação. Então é quando a pessoa ela perde de vista a capacidade de diferenciar o que é bom, o que é ruim daquela teoria, o que se adequa a ela ou que ela discorda, porque muitas vezes o que ocorre não é que a pessoa defende aquela teoria com unhas e dentes porque ela de fato acredita naquilo. Não, ela defende porque ela gostou de uma coisinha, de um aspecto daquela teoria, e aí ela defende tudo que pertence para aquela teoria, ou para aquele autor, ou para aquela pessoa, como se aquilo nunca estivesse errado, simplesmente porque ela gostou de um aspecto. Isso, além de um risco extremo, você também está caindo num nível de ignorância. Então não faça a compra de um pacote completo fechado de ideias. Saiba distinguir. Eu gosto de todas as ideias dessa teoria, desse autor, eu gosto de fato de todos os atos, as atitudes dessa pessoa, ou tem algumas coisas que me encantam e tem outras que não fazem parte de mim, que eu não consigo me identificar. Então eu não preciso comprar tudo daquela pessoa, eu não preciso comprar todas as ideias daquele autor, eu não preciso pegar tudo como uma verdade absoluta. Eu posso discordar de um monte de ideias daquele autor e posso ainda assim apreciar o que ele diz, posso usar coisas boas que eu encontro na teoria dele. Prova disso é que eu estudo pra caramba o Freud, não que eu conheça ele, saiba muito a respeito, mas ao menos eu me esforço de ir atrás, ler material, ler os livros do próprio Freud, que não são poucos, conversar, debater com professores e colegas que têm afinidade com a área. Então eu constantemente estou debatendo e estudando Freud. E eu cansei já de falar nos vídeos, quem conhece já o canal há mais tempo, sabe que eu constantemente critico posicionamentos do Freud, constantemente eu critico coisas que eu considero que ele fez errado, que eu discordo, que eu não acho que foi bacana o posicionamento dele. Obviamente eu tenho cautela ao criticar, porque muitas vezes você está olhando de um ponto sem conhecer mais informações. Mas não significa que isso, o fato de eu criticar, de eu saber que tem coisas que ele fez errado, vai desmerecer os aspectos que eu considero positivo da teoria psicanalítica. Então, é assim com todas as teorias. Existem filósofos que eu detesto algumas coisas que os caras disseram e escreveram. Existem assim filósofos que escreveram coisas que vão totalmente contrárias ao que eu acredito por certo e por ético na minha visão. Porém, eles têm um monte de coisas que escreveram que são informações importantes, são informações interessantes. Eu não vou deixar de lê-los ou estudar
esses autores porque eu discordo de alguns aspectos da teoria deles, de modo algum. Então isso seria comprar um pacote de ideias, ou seja, não saber diferenciar as ideias boas das ruins, comprar um pacote fechado ou recusar também um pacote fechado. Então ou eu compro todas as ideias daquele autor e defendo todas como se fossem ideias boas, ou então eu recuso todas as ideias daquele autor como se nenhuma prestasse, sem saber fazer essa diferenciação. Não, isso daqui é legal, casa comigo, isso daqui eu concordo, eu considero interessante, vem pra mim. Não, isso daqui eu vou colocar à parte porque não faz sentido pra mim, talvez fizesse sentido pra ele na época, talvez faça sentido pra alguém, mas pra mim não faz. Essa diferenciação é importante se ter. Igualmente quando se vai ler um livro, então em qualquer aspecto, você vai ler um livro, você não pode afirmar que esse livro é 100% perfeito, esse livro é ótimo. Vamos ver, realmente eu acredito nisso? É outra história. Aí eu não estou comprando um pacote de ideias fechado. Eu estou defendendo ideias que eu considero realmente sendo boas. Então eu considero que esse livro de fato é da primeira linha à última, um livro ótimo, não tem o que eu tiraria daquele dentro, nem o que eu acrescentaria, beleza. Eu vou defender isso daqui como uma coisa ótima, perfeita. Agora, se eu tenho um livro que tem 100 páginas, 99 dessas páginas é lixo, não presta pra nada. Mas eu tenho uma página no meio desse livro que mudou a minha maneira de pensar e que mudou a minha vida. Eu vou usar essa página. E eu vou afirmar meu plano. Olha, eu não gosto do resto do livro, mas essa página é ótima. Essa página mudou minha forma de pensar, me fez evoluir como indivíduo, me fez evoluir meu intelecto. Então eu não vou descartar um livro inteiro por causa de coisas que eu não gosto nele. Assim como eu não vou deixar de aproveitar nem que seja uma frase de um livro. Se eu não gosto do livro inteiro, achei que o livro inteiro foi uma porcaria, mas tem uma frase que eu posso usar, eu vou usar essa frase, vou referenciar aquele livro e vou marcar meu posicionamento. Olha, eu não concordo com a questão do livro, eu não gosto desse livro, mas essa frase é importante para mim. Então é importante que a gente tome cuidado no se posicionar referente a teorias, referente a autores, referente a livros, a conteúdos e até mesmo a pessoas, para não singularizar demais. Então a singularização, que é uma coisa bem comum da psicanálise, ela também pode ser usada de uma maneira negativa, e também cuidar para não, como eu posso especificar isso, não tornar um todo uma única coisa. Então não julgar uma pessoa que é um todo, que aí é aquela velha questão preconceituosa, né? Você julgar uma pessoa que é um todo a partir de uma informação, ou a partir de algumas informações, ou então excluir, dizer que aquela pessoa não tem nada de bom porque ela tem vários aspectos que você considera negativos, mas tem que considerar que talvez algum aspecto dela seja bom. Então é preciso que tomemos cuidado, não nos posicionarmos deste modo. Então quando vamos, por exemplo, falar a respeito de um autor, é importante que tomemos posicionamento e saibamos que talvez existam ideias ali que nós não vamos gostar, talvez existam outras que nós vamos achar incríveis, e que eu tenho que saber distinguir isso. Eu não preciso comprar um pacote perfeito. Existem pessoas que chegam assim, a níveis ridículos de doutrinação e dogmatismo a teorias e autores, e a gente vê isso muito, inclusive dentro da psicologia também, dentro da filosofia, dentro de vários outros aspectos. A pessoa passa a ler um autor que é um autor, por exemplo, que tem um posicionamento político diferente do dela, tem um posicionamento religioso diferente do dela, tem uma forma de pensar diferente do dela, e ela muda toda a vida dela, toda a forma de pensar, todo o posicionamento em função daquele autor, mas não porque aquele autor fez ela rever o que ela pensava, mas sim porque ela gostou de uma ideia daquele autor e aí ela acha que ela tem que fazer tudo igual aquele autor fazia, ou a própria teoria. Então a pessoa ela perde de vista o posicionamento crítico dela. Ela perde a capacidade de ter uma análise crítica a respeito daquilo. De fato, tudo que está aqui eu concordo, ou eu concordo com essa parte que eu vou usar e o restante eu descarto. É necessário tomar esse posicionamento, e igualmente é necessário se deixar evidente esse posicionamento. Então também não podemos tirar só uma parte do pensamento de um autor e resumir aquele autor àquele pensamento que nós gostamos, como se ele não tivesse escrito mais nada. É necessário que deixemos claro,
Essa é a parte desse autor que eu aprecio. Essa é a parte dessa teoria que me agrada e que eu me identifico. Tem muito mais coisa, mas eu não me identifico com o restante. Por isso eu não faço uso, eu faço uso do que eu me identifico. Então isso é o que eu trago como cuidar para não comprar pacotes fechados de ideias. Então não tomar um posicionamento de que só porque alguma coisa é ruim naquela teoria, toda a teoria é ruim. Ou só porque alguma coisa é boa, eu vou defender tudo que essa teoria diz como se nada tivesse errado. Sendo que não é o que eu penso. Como eu falei antes, é diferente quando você assume esse posicionamento de defender todos os aspectos daquela teoria, porque você de fato vê todos aqueles aspectos como certos e coerentes. Isso é uma coisa. Então você analisou criticamente todas as ideias e você falou, não, eu concordo com tudo que está aqui. Eu não tiro nem coloco nada aqui. Beleza? Defenda à vontade. Agora, quando você gosta de um aspecto da teoria, e aí você defende aquela teoria como absoluta, perfeita, por causa de um aspecto que você gostou, é um risco enorme, é um risco tanto de outras pessoas se derrubarem, academicamente falando mesmo, porque você acaba ignorando muitas informações negativas que possivelmente alguém que não aprecia essa área vai usar para tentar te contrariar. E isso faz parte também do jogo acadêmico, você estar contrapondo ideias, é uma das coisas que é mais produtivas dentro da academia, mas que também gera algum sofrimento. E possivelmente você vai ter algum sofrimento se você comprar pacotes de ideias, porque você vai estar idealizando uma teoria de uma forma que, com o passar do tempo, uma hora vai ser jogado tanto na tua cara que você vai ver possivelmente que aquela teoria não é tão ideal quanto você acreditava. Então é preciso ter uma análise crítica a respeito de tudo. Então é preciso olhar para uma teoria, para um autor, para uma ideia, para um pensamento e saber: eu concordo de fato com tudo que está aqui ou eu concordo com uma parte? E a gente tem isso ao longo da história, várias pessoas que ocorreram isso. Então o próprio exemplo mais, creio que um dos mais antigos assim, e mais clássicos, Platão e Aristóteles. Então o Platão com Sócrates, segundo os relatos do Platão, e aí fica um pouco a dúvida porque Sócrates não deixou escritos, somente Platão deixou a respeito dele, mas a gente vê que, por exemplo, o Platão com o Sócrates, ao menos pelos relatos do Platão, não há divergências de opinião. Mas o Aristóteles, quando vem, o Aristóteles contraria totalmente o Platão. Ele tem vários aspectos assim da teoria dele que não batem com as ideias de Platão, que ele contraria, e ele permanece sendo aluno de Platão, ele dá aula na escola de Platão, mesmo sendo contrário a várias ideias. Ele marca o posicionamento dele, ele escreve criticando as ideias de Platão, ele escreve ideias contrárias de Platão, mas ele permanece sendo aluno de Platão e posteriormente sendo professor na escola de Platão. Então não é porque eu penso diferente do outro que eu tenho que excluir tudo que o outro traz como se nada fosse útil. E isso é muito importante se tomar cuidado. Tanto quando vamos analisar uma leitura, um posicionamento de um autor, de um teórico. Então é muito importante que cuidemos com isso. Não ficar comprando pacotes fechados de ideia. Ter uma análise crítica a respeito das ideias e saber também, principalmente, que ideias ruins não anulam ideias boas. Então você pode discordar de 90% do que aquele autor diz. Se 10% do que ele diz é útil para você, você se identifica, use. Use e marque teu posicionamento. Olha, eu não gosto dos outros 90% do material desse autor, mas esses 10% para mim são úteis, são interessantes e eu uso esses 10%. Então não saia descartando tudo que está na tua frente porque um aspecto daquilo não te agradou. Porque possivelmente toda teoria que você veja, todo autor, você vai identificar coisas que vão te desagradar. Dificilmente você vai se agradar com tudo de uma teoria de um autor. E se você não souber fazer essa análise crítica e diferenciar o que de fato te agrada e o que não agrada, ou você vai ter grandes sofrimentos, porque você vai tentar defender uma coisa que muitas vezes não tem como se defender. Por exemplo, alguns às vezes brincam, sabendo que eu sou um fã de Freud, brincam: você sabe, né, que Freud usou cocaína. Nossa, como se diz no ditado popular, né, descobriu a América. Ninguém sabia que Freud usou cocaína, imagina. O fato dele ter receituários médicos assinados por ele receitando cocaína não dá indício nenhum disso. Então,
as pessoas trazem uma informação que, tá, eu já tenho essa informação. Para mim, não muda muita coisa. Para mim, não muda o fato de que tem um monte de coisa das ideias dele que eu acho incríveis, não muda o fato de que tem um monte de coisa das ideias dele que eu discordo, e não vai me fazer usar cocaína simplesmente porque eu gosto de psicanálise. Então, as pessoas têm que saber diferenciar as coisas, até mesmo que para mim o uso de cocaína não é a coisa mais, digamos, não é a coisa que mais marca, assim, pra mim na vida do Freud. A coisa que mais marca, e se você quer realmente dar uma balanceada, assim, pra falar, é o fato do tabagismo. Porque foi o tabagismo que realmente destruiu com a saúde do Freud e levou ele a várias cirurgias que posteriormente acabaria resultando na sua morte. Então, para mim, o fato dele ter fumado durante a vida toda dele é muito mais perturbador, digamos assim, do que o fato dele ter utilizado cocaína. Até mesmo que o uso da cocaína que ele fez foi um uso medicinal, foi um uso por outras formas de ingestão, que era digamos, uma droga farmacêutica experimental. Então isso nem pega tanto para mim quanto o fato do tabagismo. Enfim, isso só para realmente dar uma demonstração mais palpável de que é óbvio que eu não vou tentar defender nem que o Freud não usou cocaína, porque tá lá evidente, qualquer biografia dele tem, e também o fato de ele ter usado cocaína não vai mudar o meu apreço por certas ideias dele, e nem vai fazer com que eu aprecie mais ideias que eu não gosto dele. Então é importante ter sempre essa análise crítica a respeito de todo autor que você vai ler, de toda obra que você pega, de toda a teoria que você analisa, para não cair em um dogmatismo, numa doutrinação. Então, dogmatismo e doutrinação é para centros espirituais. Então, dogmatismos, doutrina, é para igrejas, é para centros espíritas, é para lugares que se dedicam à religião. Não é para academia, não é para escola, não é para leitura de livros. Então, para leitura de autores, para debate de teorias, não é coerente a dogmatização. É coerente uma visão crítica, uma análise crítica a respeito de tudo, questionando, levantando hipóteses, contrariando e contrapondo com outros autores e outras ideias. Espero que isso tenha deixado um pouco mais claro o que eu quis deixar exposto aqui, em relação a esta ideia de que não é preciso, porque eu gosto de uma coisa daquela teoria, eu comprar a teoria inteira como se ela fosse perfeita. Assim como também não é preciso eu negar toda uma teoria, seja psicológica, seja filosófica, seja qual teoria for, de qual área for, não é necessário também eu eliminar tudo daquilo, descartar tudo daquela teoria como se nada prestasse, porque eu não gostei de alguns aspectos dela. É importante sempre analisar e diferenciar o que de fato eu uso, o que eu descarto. Espero que isso tenha ajudado. Obrigado a todos pelas participações, pelos comentários, pelos gostei, pelas inscrições. Estamos com mais de 2.000 inscritos no canal. Isso para mim é muito gratificante, é muito agradável, porque demonstra que o trabalho está sendo útil para as pessoas. Então as pessoas estão encontrando utilidades nos nossos vídeos do canal. Convido aqueles que queiram também a conhecer o site do canal, um site um tanto quanto simples, mas tem algumas informações também e tem alguma sistematização dos vídeos de acordo com as temáticas. Para acessar o site tem um iconezinho do lado do ícone do G+, na arte do canal, e quem quiser acessa lá e conhece. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.